Oi gente, tudo bem? Eu sou a Amanda do Leve Letras e bem-vindos a mais um vídeo no canal. Hoje vamos falar sobre gerativismo do Noam Chomsky. Mas para entender, precisamos dar uma recapitulada no que é estruturalismo americano, Leonard Bloomfield, e desenvolveu todos os seus trabalhos na elaboração de um sistema de conceitos que permitisse a descrição de qualquer língua sincronicamente, né? Lembra que eu falei no outro vídeo? Sincrônico é quando faz um corte da língua num determinado tempo, ou seja, estuda ela no modo estático. E aí esses conceitos descreveriam qualquer língua com uma visão behaviorista, em que a aquisição da linguagem é vista por um estímulo-resposta. O estruturalismo de Bloomfield é analítico e descritivo, centrando-se na morfologia e na sintaxe, partindo sempre da frase, decompondo-a e analisando suas unidades menores. E, como eu disse, a abordagem dele é feita com base no behaviorismo. Mas o que seria o behaviorismo? O behaviorismo, resumidamente, tá? Ele é apresentado por Skinner, e ele é visto como um processo em que aprendemos as coisas num determinado estímulo-resposta. O que seria isso? Skinner parte do pressuposto que quando crianças nascemos como uma tabula rasa e que há comportamentos reflexos e aí a partir deles vamos fazendo aquilo até criar um comportamento aprendido. E também tem a questão, do estímulo-resposta. Há um estímulo para determinada ação, por exemplo, na linguagem. A criança, o estímulo dela é pedir mamadeira para o pai. E nisso, a partir desse estímulo, ela fala papá. E se ela ganha a mamadeira por causa que ela chamou papá, houve um reforço positivo, ela falou, consegui. Então, a partir desse reforço positivo que ela conseguiu, com certeza, pelas próximas vezes, ela sabe que quando quiser a mamadeira, ela irá falar papá, porque funcionou da primeira vez, então por que não funcionaria das outras? Mas essa visão behaviorista, ela é, vamos dizer assim, passiva, pois nega qualquer explicação dos comportamentos humanos, da interioridade do homem, sendo que é visto que todos os comportamentos são adquiridos e explicados por fatores externos de estímulo-resposta. Sendo assim, o ambiente externo é inteiramente responsável pela aprendizagem. A criança, ela não tem nada a ver com o seu conhecimento, pois tudo está fora dela, segundo esta visão. Na educação, podemos até ver isso em sala de aula, por exemplo, com aquelas listas inacabáveis de exercícios, em que o aluno é estimulado a dar a resposta correta e vai fazendo aqueles exercícios até a automatização da resposta correta. Ou seja, ele ali não está construindo um conhecimento, ele não vamos dizer assim, ativo do seu conhecimento, e sim passivo, apenas vai fazendo, repetindo o comportamento até que seja totalmente automatizado e responda corretamente. E o que o behaviorismo e estruturalismo americano tem a ver com gerativismo? Bom, o gerativismo, conhecido também como a gramática gerativo transformacional, do Noam Chomsky, surgiu no final da década de 1950 e até hoje ela vem havendo reformulações. Mas o principal é porque ela surgiu em grande parte como uma posição contra o behaviorismo da psicologia e o estruturalismo americano na linguística. Para Chomsky, a criança nasce com uma capacidade inata. É como se houvesse um dispositivo inscrito na cabeça da criança e ele é inato e será sendo desenvolvido a partir do momento que ela é exposta ao modelo linguístico do seu lugar onde nasceu. Outro ponto é que, para ele, a criança já nasce com conhecimentos linguísticos, diferentemente lá do behaviorismo, que ela é uma tabula rasa. Além disso, ele nos diz sobre a criatividade, que a criatividade seria a capacidade do humano de fazer infinitas frases
dentro do seu sistema linguístico, dentro das normas da sua língua, e que essa criatividade não cabe dentro do behaviorismo, não tem espaço para esse evento no estímulo-resposta, já que é tudo, vamos dizer assim, certinho, não há como ter uma invenção, não dá conta dessa parte dos imprevistos que o falante faz da língua. E como se dá então a aprendizagem na visão gerativista? O conjunto de frases que a criança recebe desde criança é o input, é o que vai entrando na cabeça dela, que ela vai ouvindo, se expondo dentro da sua comunidade linguística. E a partir daí, aquele dispositivo que ela tem na mente será capaz de analisar e começar a perceber como que é a gramática ali da sua língua nativa. E a partir desse input, dessa gramática que já foi se instalando na mente da criança, ela é capaz de produzir, manifestar, falar, no caso, de acordo com o que ela foi ouvindo. Nesse caso, a fala, a produção, é vista como output, ou seja, ela primeiro recebe o input, ela vai ouvindo desde criança, e aí esse dispositivo reconhece essa gramática e internaliza, e a partir daí, dessa gramática internalizada, ela faz o output, que é a manifestação linguística, onde ela começa a falar. Ainda nessa visão gerativista, temos a teoria dos princípios e parâmetros. Os princípios seriam universais linguísticos, uma gramática universal. Por exemplo, todas as línguas têm sujeito. E os parâmetros seriam um conjunto de normas características que fazem a diferença, que é específico de cada língua. Por exemplo, no Brasil, na língua portuguesa, eu posso falar está chovendo e há a omissão do sujeito. Se eu for falar em inglês, eu sou obrigada a falar it is raining, ou seja, esse it é o sujeito usado para coisas, enfim, e que é obrigado na língua inglesa a usar. Na língua inglesa, então, pode omitir o sujeito como na língua portuguesa. Então, essa diferença de omissão do sujeito ou não é o parâmetro, que é o que faz a diferença de cada língua específica de um lugar. E os princípios é o que é universal a todas as línguas, por exemplo, que todas as línguas têm sujeito. Importante ressaltar a diferença entre aquisição de linguagem e aprendizagem de linguagem. A aquisição de linguagem, ela é a língua nativa, onde a criança nasce, vai receber todo o input e naturalmente ela internaliza aquela gramática e consegue começar a falar. Já a aprendizagem de linguagem é a aprendizagem de uma nova língua em ambientes que não são naturais, por exemplo, a escola, onde começamos a aprender novas línguas e toda a gramática normativa. Bom, agora que falamos da parte da aquisição da linguagem, lá do behaviorismo e gerativismo, vamos falar dos conceitos em si do gerativismo. A teoria dele, do gerativismo, foi apresentada em 1960 no livro Estruturas Sintáticas, minha colinha aqui. E desde então houve várias reformulações até agora. Para Chomsky, a linguagem é um conjunto de sentenças formadas por elementos linguísticos. E nessa visão dele, a linguagem ela tem um número infinito de sentenças que podem ser formadas. Porém, há regras para sua constituição. A extensão é limitada, e essa extensão limitada ela é decorrente da limitação da memória. Ou seja, o nosso conhecimento ele é infinito. Porém, a limitação que a memória tem realmente nos limita a fazer frases, por exemplo, extensas. Quando a gente está fazendo um texto, é fácil a gente voltar, ver o que está ali em cima e continuar o meio até o fim. Agora, enquanto você está falando, é complicado. Imagina você começar a falar um tanto, quando chega no meio da conversa, você fala, nossa, mas o que eu falei lá no início, né? Então, é essa limitação da memória que afeta o uso do conhecimento, não em si o conhecimento, ok? Um conceito importante de Chomsky é a questão da competência e desempenho. A competência é todo o conhecimento que um falante tem de determinado sistema linguístico, e esse conhecimento é o responsável pela produção infinitamente grande de sentenças dentro daquela língua. Já o desempenho é o modo como o falante
usa essa competência, usa esse conhecimento para produzir as sentenças. Tanto é que temos uma frase muito vista do Chomsky, que é: o desempenho pressupõe a competência, mas a competência não pressupõe o desempenho. Ou seja, eu preciso da competência para ter o desempenho, preciso do conhecimento para usar, fazer a fala, mas eu não preciso do desempenho para ter o conhecimento, não preciso do modo para ter o conhecimento na minha mente. E os fatores não linguísticos, as emoções, sentimentos, as motivações, interesses para produzir tal fala, tal sentença, são pertinentes ao desempenho. E o desempenho, ele aqui também é deixado de lado, pois não são importantes para a teoria linguística. Eles não são importantes para a formulação de declarações gerais sobre a linguagem. Aqui, novamente, a gente pode até fazer uma comparação lá com o estruturalismo de Saussure, entre que língua e fala ele deixa a fala de lado, porque parte do pressuposto que a fala tem a motivação, fatores internos do falante que vai influenciar no modo de dizer. Aqui também o desempenho, como é o modo de dizer do falante, é deixado de lado. Um outro ponto do gerativismo é a gramaticalidade e a aceitabilidade. A gramaticalidade tem a ver com o sentido de construir sentenças de acordo com a gramática internalizada que temos, ou seja, ter a noção de falar o que é aceitável ou não dentro daquela gramática em que você fala. E isso tem a ver com conhecimento inconsciente, implícito, que você naturalmente sabe como que é construída as frases da sua língua nativa, diferente da gramática normativa, aquela aprendida na escola, de normas e concordância e regência, enfim, todas aquelas coisas, certo? Então, a gramaticalidade tem a ver com conhecimento implícito. Você fala naturalmente as frases porque você já tem uma gramática internalizada que é responsável por te dar as ferramentas para produzir corretamente uma frase. E a aceitabilidade tem a ver de aceitar ou não o que é comum à sua língua. Por exemplo, em português, a língua portuguesa, temos a ordem natural, sujeito, verbo e o complemento, o objeto que vier depois. Então, eu tenho um carro vermelho, por exemplo, eu tenho um carro vermelho. É aceitável eu falar isso dentro da língua portuguesa, porque estou seguindo a ordem, né? Sujeito, verbo, tem o objeto e tem o complemento ali, o adjetivo, enfim. Agora, se eu falo, eu, carro, tenho vermelho, seria inaceitável, naturalmente, pela nossa gramática internalizada, sabemos que a construção desta frase está errada. Talvez ela seja aceitável em uma outra língua, mas na nossa, não, certo? E dentro dessa aceitabilidade, o próprio falante tem uma intuição linguística, que ele, a partir do momento que houve ou não uma sentença, ele julgará se é aceitável ou não dentro da sua gramática, dentro da sua língua nativa. Para Chomsky, a estrutura das línguas é uniforme e invariante, dado pelos princípios, e por parâmetros entende-se que são os conceitos, as características que tornam as línguas particulares. O gerativismo tem um modelo explicativo, ou seja, todo o que acontece naquela língua é explicado por meio das leis gerais. E aqui também vamos ver que a limitação do gerativismo é parecida com o estruturalismo de Saussure. No gerativismo, há um conceito de um falante ouvinte ideal numa comunidade de língua homogênea. E a gente sabe que não é isso que acontece, né? Aqui ele deixa de lado a situação do falante, todo o contexto, assim como lá no estruturalismo de Saussure. E aqui também as teorias do texto e a sociolinguística darão recado dessa parte que ficou faltando na análise gerativista. Bom, por hoje é isso, o gerativismo aí explicar os seus conceitos e a aquisição da linguagem. E os próximos vídeos fiquem de olho aí que teremos mais nessa área da linguística. Espero que tenham gostado. Se curtiu,
esse conteúdo, curte esse vídeo, comenta, se inscreva no canal, dá aquela força aí pra gente e compartilhe com os amigos. E vamos junto nesse vasto universo da linguagem humana. Tchau!